pastor Trajano. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Rapaz, que bênção, né? É uma responsabilidade muito grande depois de ouvir Anderson Freire cantando aqui. Rapaz, que bênção. Sinceramente, Deus permaneça te usando. Deus permaneça usando a banda que, por sinal, é uma bênção. E que é maravilhoso estar na presença de Deus. Eu estava olhando o tema desse seminário e parece um tanto quanto antagônico, né? Ser macho alfa nos tempos atuais. Rapaz, só na presença de Deus. Só na presença de Deus. E eu quero deixar para a meditação de todos, antes de louvar, Isaías 41:10, onde Deus diz assim para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Será que Deus pode dizer isso para você? Então aplauda Ele, que Ele merece. Aleluia! Glória a Deus! E é por isso e por tantas coisas que eu vou louvar a Deus para o resto da minha vida. Enquanto vida eu tiver, eu vou louvar ao Senhor. Por toda a minha vida, eu vou louvar a Deus. Vamos louvar juntos? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Para mim é maravilhoso, pastor Jean Carlos, Deus permaneça te abençoando, abençoando essa igreja, abençoando teu ministério. Pastor Fábio, mais uma vez obrigado pelo carinho de estar me convidando para estar junto com você. É uma honra para mim e para o Fábio César, amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Como falei, macho alfa, meu Deus, quando eu vi esse tema, eu disse: Jesus, tenha misericórdia, porque o que nós nos deparamos com, o que apresenta ao mundo, é totalmente o contrário desse tema. É totalmente o contrário. Mas com Deus isso é possível. Amém? Mas com Deus isso é possível, só com Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Aleluia. Por toda a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites.
eu me sinto tão seguro. E você? No teu colo, oh Altíssimo. Canta a igreja. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem em pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. É verdade. Acredite nisso, meu irmão. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei que a voz do homem é poderosa, né? Muito. Depois, quem sabe aí não conhece o louvor congregacional, no final faz uma parceria, pastor Trajano. Sobe aqui, com o Malo no final, canta com a equipe aí para fazer. Junto com a equipe vai ficar muito bom, hein? Glória a Deus. E o pastor Fábio, que sempre traz o pastor Trajano, já esteve aqui conosco, está mais uma vez. Vem cá, pastor. Vocês conheceram no dia que ele trouxe uma palavra no Café dos Empresários, uma palavra muito boa. Pastor Davi, recomendo, chama o homem lá para a sua igreja. Uma palavra de mordomia que ele tem muito boa. E hoje temos o privilégio de tê-lo na conferência. Ele prontamente aceitou o convite. Eu disse, vamos levar o homem, então, que ele está lá disponível. Então, glória a Deus, está aqui conosco. Estenda a sua mão, eu creio que você vai receber muito de Deus, da parte do pastor Fábio. Senhor, nós declaramos que nesta noite a tua palavra encontrará guarida no nosso coração. Ela será como uma flecha que o nosso coração será um alvo e facilmente será atingida. Nós não queremos resistir à tua voz, nós não queremos dificultar o teu trabalhar, queremos estar atentos, queremos ser submissos, queremos ouvir, Senhor, a tua palavra com muita atenção, vindo do teu filho. Usa tremendamente a vida dele, para que ele flua no teu Espírito e faça com que essa palavra alcance o seu resultado, em nome de Jesus. Amém, amém. Oi, glória a Deus, queridos, graça e paz, amados. Eita maratona, muito louvor, gente do céu. O pastor Trajano estava
comentando comigo ali, e ele estava dizendo: pastor, depois de um louvor desse, o camarada parece Anderson Freire cantando, rapaz, que benção. Como é que a gente vai cantar no lugar desse? Eu disse: vai na tua pequena força. Eita Deus amado, gente do céu, realmente é muito gratificante quando nós podemos sentir a presença de Deus na nossa vida, né? É muito bom adorar ao Senhor, é muito bom sentir o Espírito Santo de Deus se movendo no nosso meio, e só sabe isso quem coloca isso em prática, quem chega perto, busca o Senhor de verdade. E amados, quando eu vim aqui no café dos pastores, né, café dos empresários, na verdade, os microfones, foi depois que o pastor cantou, né, os microfones não aguentaram, não, aí ficou um pouco com esse vozeirão dele. E aí eu vim no café dos empresários, o irmão Carlos trabalha comigo, numa usina aqui no estado, a gente presta serviço lá para a usina, e ele me convidou, né, e aí eu pude conhecer mais de perto o pastor Giancarlo e estar aqui com o pessoal. E após aquele evento, o pastor me convidou para estar aqui, que para mim foi uma surpresa e uma honra. Em seguida, você vê como Deus age, né? Como são as coisas de Deus. Em seguida, eu em casa tive um sonho onde eu via um homem lobo, era como se fosse um lobisomem mesmo, um homem assim que se transformava num lobo, e ele chegava assim, batendo para mim como meu amigo, e me dava um abraço, e a gente começava, né, a andar, a caminhar e a conversar e tal. E eu despertei, até comentei com a minha esposa em casa, e até então eu só sabia que a conferência era sobre a caverna de Adulão. Mas aí depois o pastor foi me passando os detalhes, eu pude ver o banner e tal, do macho alfa, né, o lobo estampado ali, né? Eu disse: mas rapaz, como Deus confirma as coisas, né? Como Ele está lá na frente. E quando a gente percebe, queridos, que Deus, Ele é soberano e Ele já está lá na frente, porque Ele não é preso na caixinha do tempo como nós somos, a nossa vida nas mãos dEle, ela fica muito mais protegida, muito mais bem cuidada, né? E o rei Davi descobriu isso. O rei Davi foi um homem, segundo a Bíblia, né? Um homem segundo o coração de Deus. E nós vimos ontem, né? O pastor Divino trouxe uma mensagem tremenda. É interessante que eu estava pretendendo discorrer um pouco justamente sobre o episódio da caverna de Adulão, sobre a história, mas aí o Senhor me direcionou para outro caminho. Ele disse: filho, não é isso que eu quero, você vai tratar de outras coisas. E aí eu entendi que isso possivelmente seria tratado no dia anterior, e não deu outro. O Deus tremendo, o Deus que sabe todas as coisas, Ele já tinha encaminhado tudo. Eu lembro que há uns 30 dias atrás, eu sonhei com a minha esposa grávida, e na barriga dela tinha uma bola, era redondo igual uma bola mesmo, né? E eu achei interessante, contei para minha esposa disse: eu sonhei também, só que eu sonhei com a esposa de um dos meus filhos, de Felipe, grávida. Eu disse: Amanda grávida, que bom, Deus queira que seja isso mesmo. E a gente foi jogar a bola junto, né? E aí Felipe faz um gol, e ele bota a bola debaixo da camisa ali na barriga e sai correndo. Chegou para mim e disse: você vai ser vovô de novo. Eu disse: eu já sabia, Deus já tinha me dito. Esse é o Deus que sabe todas as coisas, querido. Esse é o nosso Deus. E Davi, foi o que aconteceu com Davi, ele foi ungido rei, novinho, né? O pastor falou bem ontem sobre isso. E foi ungido rei, e Davi teve que enfrentar leões, enfrentar urso. Depois veio aquele episódio de Golias, e veio aquele outro episódio das mulheres, né, do povo ovacionando Davi,
né? Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares, né? E criou aquele problema com Saul e Davi teve que fugir, enfrentar toda aquela situação. Chegou um ponto que Davi não tinha mais para onde se esconder e ele teve que ir para o acampamento dos inimigos filisteus. Vê bem, justamente aquele do povo lá de Golias. E Davi teve que se refugiar lá, porque ele estava, né, para ser morto pelo rei Saul. Só que ele foi reconhecido. E como ele foi reconhecido pelos inimigos, está lá em 1 Samuel 21:12, Davi, ele teve que se passar por louco para não ser morto. Hoje, no finalzinho da tarde, comecinho da tarde, eu estava com a minha menina e ela estava me mostrando uma lagartixa bem pequenininha. E a lagartixa pequenininha já estava sem um rabo, né? Porque a lagartixa, quando ela se sente ameaçada, a primeira coisa que ela solta, né, o rabo para o predador ficar ali intertido com o rabo e ela poder fugir, né? E aquela lagartixazinha toda mole, ela me mostrou aquilo ali, aí eu fui olhar a lagartixa e eu vi que ela não estava morta. Aí eu disse, olha, pegue ela, vamos botar ela ali, né, que ela deve estar cansada, dormindo, depois ela vai despertar. E não deu outra, ela botou a lagartixazinha lá, e daqui a pouco a lagartixa morreu, foi-se embora. Ela se fez de morta para se proteger. E Davi fez isso. Ele se fez de doido, de louco. Imagina, eu fico imaginando, né, o que ele não deve ter feito a ponto de todos acreditarem, inclusive o rei dos filisteus, né, acreditar que Davi era um louco e que não oferecia problema nenhum para os filisteus. E Davi saiu daquela terra após todos esses episódios e foi se refugiar longe, numa caverna, na caverna de Adulão. E aí vem o texto tema da nossa conferência, em 1 Samuel 22, versículos 1 e 2, creio que nós temos aí, né? Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo o homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Na caverna de Adulão, Davi atraiu para si a família, todos da casa de seu pai. Davi atraiu para si homens até então desprezados por todos. Mas esses homens se tornaram os 400 valentes de Davi. Com esses homens, Davi pelejou contra filisteus, contra vários povos, guerreiros de outros povos, e Davi conseguiu vencê-los. Deus, Davi pequenininho, aquele jovem ali, Deus já tinha observado algo diferente nele. E eu gostaria de continuar com vocês, mas eu gostaria de chamar aqui o pastor Trajano mais uma vez, com o Fábio, porque tem uma canção que fala muito ao nosso coração, exatamente nesse ponto, de que Deus, Ele nos vê. Deus, Ele tem algo especial para cada um de vocês que chegaram aqui nessa noite. Pode ter certeza, não é à toa que você está aqui. Nós vamos discorrer em algumas passagens da Bíblia. Nós vamos entender o que quer dizer isso, macho alfa. Talvez alguns nem entendam esse termo. Nós vamos entender um pouquinho do propósito de Deus para a nossa vida. Mas, queridos, tenha certeza, Deus conhece você desde o ventre da sua mãe. Porque o nosso Deus, Ele não está preso, já disse, na caixinha do tempo.
Ele lá do alto, Ele sabe o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Que você, queridos, entenda essa mensagem. E assim como Deus viu Davi, Ele nos vê. O Senhor possa nos falar através dessa canção. Aleluia, glória a Deus. Cuidando de ovelhas entre os matagais, vencendo o leão e o urso para defender o que era do Pai, sem aparência, estatura ou formosura, mas Ele me viu. Meus irmãos tinham mais jeito, Eliabe tinha estatura, Samá tinha altura e Abinadab cara de rei, mas ele me viu. De repente eu ouço entre os matagais alguém chamar meu nome, Pastor Fábio, e dizendo: enquanto você não chega em casa, ninguém come. E ao chegar recebi uma unção, uma força sobrenatural em mim surgiu. Alguém pensava que eu ia morrer na rua jogado, drogado ou bebo, mas papai me viu, ele te viu. Eu tinha tudo para não ser nada, eu tinha tudo para ser esquecido, eu tinha tudo para ser rejeitado, eu tinha tudo para ser excluído, mas papai me viu, ele te viu, ele nos viu. E quando ele vê, não pergunta quanto tempo você estudou, pois para ele não importa se és leigo ou doutor, ele escolhe, meu irmão, está escolhido, é dele o querer. Ele ainda vai na favela, na prisão, na roça, na cidade, e escolhe o menor, sem perguntar a idade. Pode se alegrar, viu, porque ele viu você. Ele viu você, agora é sua vez. Ele viu você sem ninguém te indicar, ele viu você sem você dar o nome, ele viu você sem a fila andar, ele viu você entre os teus irmãos, ele viu você aqui. Receba essa unção, cante, adore, exalte e receba poder, porque ele viu você. Ele viu você. Creia, papai te viu. Eita, Deus tremendo. Amados, esse é o nosso Deus. É o Deus que nos viu. 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 3. Diz assim: e aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e seja homem. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus estatutos e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos,
como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Aleluia. Queridos, Davi, depois de tanta experiência com Deus, ele passa o cajado para o seu filho Salomão e ele diz: filho, seja homem, tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, os seus estatutos. E aí, muitas vezes vem uma dúvida na nossa mente. Nós que vivemos século 21, um período difícil, um período onde a sociedade começa a nos empurrar para alguns lugares, que às vezes a gente não quer ir, mas a sociedade vai empurrando, as coisas vão nos levando. E aí a gente fica em interrogação: por que Deus criou o homem? E aí o apóstolo Paulo nos dá uma dica lá em Atos 17, 24 e 25. Nós estamos projetando aqui para que vocês possam acompanhar comigo o raciocínio e a gente possa ir entendendo por que nós fomos criados. E diz o seguinte, o apóstolo Paulo aqui, Lucas, aliás, escrevendo em Atos 17, 24 a 25, falando: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Jó, no capítulo 41, versículo 11, diz o seguinte: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus não depende em nada de nós, queridos. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus é soberano. Deus é soberano. Esse Deus sabe todas as coisas pela sua onisciência. Esse Deus tremendo que faz milagres, não há impossíveis para Ele. E nós fomos criados. A palavra nos deixa claro que não é porque Deus precise, não é porque Deus dependa de nós, como algumas pessoas às vezes, infelizmente, até alardeiam por aí, achando que Deus tem obrigação conosco, que eu posso me revoltar contra Deus, que eu posso exigir que Deus faça alguma coisa, como se Deus dependesse de nós. Então a primeira coisa que nós temos que entender, amados, é que Deus não depende de nós. Tudo é dele, Ele pode todas as coisas. Mas Ele enviou seu Filho até nós, e que nos ensinou muita coisa. Tem uma oração sacerdotal, nós chamamos oração sacerdotal, que está lá em João 17. Quem não leu, leia. Essa daí eu tenho que ter de cabeceira, e eu leio e eu releio, porque é uma coisa muito linda. É uma mensagem do próprio Espírito Santo para nós. Porque Jesus estava orando antes de ser crucificado por nós. E não tinha ninguém lá com ele, queridos. Ele estava só orando a Deus. Mas fica o registro da oração de Jesus, porque o Espírito Santo estava presente. E o Espírito Santo fez questão de deixar escrito a oração que está lá em João 17. E no versículo 5 diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. No versículo 24 diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Aleluia. Então, amados, nós começamos a extrair na palavra de Deus uma informação porque
Deus fez o homem. E Jesus diz que Ele quer que nós possamos estar com Ele e ver a glória dEle. Aquela comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo que se tornam um. Nós fomos incluídos nisso. Que privilégio, amados. João no capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Salmo 90, versículo 2 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. 1 Coríntios 8,6, Paulo reforça o que a gente está dizendo. E Paulo diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Aleluia. Apocalipse 4,11, João escreve: digno és, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia. Queridos, nós fomos criados porque Deus, o soberano, assim o quis. Pelo seu poder, Ele nos amou primeiro. Ele nos viu. E Ele nos separou para algo especial. Cada um de nós temos um propósito da nossa existência. O que nós precisamos é descobrir em Deus qual é esse propósito. E quando a gente descobre, queridos, é tremendo o que Deus faz em nós. É tremendo o que Ele faz. E isso tem que ser, esse propósito de vida tem que estar presente no nosso dia a dia. Isaías 48:7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, e também eu os fiz. Nós fomos criados para a glória de Deus, para adorá-lo. E é por isso, queridos, que quando a gente está nesse ambiente de louvor, de adoração, o nosso ser se eleva. Se você está conectado com Deus, amados, é impossível você entrar num ambiente como nós entramos nessa noite e não sermos impactados. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele se mexe, a gente sente, a gente se arrepia, a gente chora. É a presença de Deus em nós. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que quer dizer isso, amados? Santificação por completo, corpo, alma e espírito para o Senhor. Esse é o nosso propósito de vida. E quando a gente entende que Deus é soberano, que Ele nos fez porque Ele quis, porque Ele nos amou, que Ele não tem obrigação nenhuma, mas Ele nos amou. Foi como aquela lagartixinha que eu vi lá hoje com a minha menina, que eu poderia jogar em qualquer canto, poderia matar, mas não, eu protegi, e ela pôde voltar para a sua vida. Semelhantemente, Deus nos vê pequenininho, mas Ele cuida, Ele ama. Ele nos fez com um propósito específico de estar com Ele, adorando a Ele, glorificando a Ele. A palavra nos diz que Ele colocou em nós esse sentimento de eternidade. Por isso que a morte nos incomoda tanto, porque nós temos dentro de nós a semente de eternidade, a vontade de viver com Deus. E nós precisamos, amado, ter esse nosso espírito alimentado na palavra de Deus, continuamente. É o que nos mantém em pé, com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito ligados a Deus.
Então o homem foi criado para glorificar a Deus, para dar alegria ao coração do Senhor. Apóstolo Paulo escreve ainda em Efésios, no capítulo 1, versículo 11 e 12, dizendo: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Glória a Deus, amado. Então a palavra de Deus, ela é repleta de ensinamentos nesse sentido. Porque Deus criou o homem para a glória dele. Porque Ele quis, porque Ele nos amou, porque Ele nos separou. A Isaías, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, escrevia, Isaías 62, versículos 3 e 5, né, o profeta, e ele diz: e serás coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão de desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão: o meu prazer está nela, a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Aleluia. E quando a gente fala, amados, nesse sentimento de prazer no Senhor, de viver para a glória dele, me lembra um episódio de um jovem que ele era escravo. E aquele jovem chegou um dia que ele se revoltou contra aquele senhor que ele trabalhava, e ele disse: não vou mais trabalhar para ninguém. E ele foi açoitado, e ele foi colocado lá numa área reservada, né, uma solitária. Mas mesmo assim ele disse: pode me matar, eu não trabalho mais para ninguém. E aquele senhor tentou por vários dias e viu que não ia dar jeito. Então ele disse: é melhor se livrar desse camarada, que ele está criando só confusão. E foi para o mercado vender aquele jovem. Só que ele, toda vez que chegava lá para apresentar aquele jovem no mercado, para que alguém comprasse aquele escravo, o escravo gritava: eu não trabalho mais para ninguém. Quem me comprar vai perder dinheiro. Eu já disse: pode me matar, mas eu não trabalho mais para ninguém. E o dia todo passou, só quente e tal, e nada. O pessoal até se interessava, se aproximava, mas quando ele começava a gritar, as pessoas iam embora. Até que no final do dia chega um senhor, já idoso, cabelo branco, barba branca, aquele senhor andando devagarzinho, olhou aquela cena, e o rapaz começava a gritar: eu não trabalho mais para ninguém. E aquele senhor perguntou: quanto custa o escravo? E aí aquele senhor disse o preço, ele disse: eu vou levar ele. E aí foi que o escravo se revoltou mesmo. Está perdendo seu dinheiro, eu não trabalho não, você está pensando que vai me enganar, eu não vou trabalhar mais para ninguém. E começou a gritar, mas ele comprou o rapaz, levou para o seu sítio. E quando aquele rapaz chegou naquele sítio, tinha muita gente trabalhando no sítio. E aquele senhor mandou botar ele numa casa, pediu que desse roupas para ele, que desse um banho, pediu para o médico ir lá e visitar e fazer os exames nele e tal, e botou comida para ele. E ele imaginou: estão pensando que eu sou besta. Primeiro dia, vão me ajeitar aqui para eu me acalmar, e depois vão querer fazer com que eu trabalhe. Estão perdendo tempo. Que eu não sou besta, eu não vou trabalhar para ninguém. E todo mundo chegava e ele fazia questão de deixar bem claro: eu não trabalho para ninguém mais nessa vida. E os dias passaram, passou uma semana, passou 2, passou 3, passou um mês, passou 2, passou 3 meses e nada. Ele só comendo, dormindo, tinha liberdade, olhava o povo trabalhando e tal, só que aquilo começou a inquietar ele. E ele via que todo mundo trabalhava alegremente. Cada um trabalhava alegremente, até que ele chegou para
um jovem lá e disse: olha, eu estou estranhando, porque não mandaram fazer nada ainda. E aí aquele rapaz disse: nem vão mandar. Aqui a gente trabalha porque quer. Mas por que você quer trabalhar? Disse: rapaz, eu tenho uma vida tão boa aqui. Comida, eu tenho proteção, eu tenho um senhor que cuida tão bem da gente. Se alguém adoecer aqui, ele faz os melhores médicos para cuidar da gente. Então isso aqui para nós é uma redoma de proteção. Isso aqui é uma ilha, isso aqui é um oásis, isso aqui é um lugar especial. Então a gente faz por prazer. A gente sabe que ele precisa capinar, a gente vai e capina. A gente sabe que ele precisa que alguém cuide dos animais, a gente cuida dos animais. Se ele chegar aqui e mandar cuidar de qualquer coisa, pode ter certeza, todo mundo vai querer fazer. Porque ele é muito bom. Ele cuida tão bem da gente. E aquele rapaz começou a pensar naquilo. Ele disse: poxa, mas isso não existe. Esse senhor aí que cuida tão bem dos seus escravos, como é que pode isso? Até que aquele jovem foi lá, um dia que aquele senhor chegou no sítio, aquele jovem se aproximou e procurou conversar com ele, e disse: olha, eu vim para cá e eu disse que não queria trabalhar para ninguém, mas eu já estou aqui há mais de 6 meses e isso está me incomodando. Eu estou vendo que as pessoas aqui fazem alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa. E aí aquele homem disse: meu filho, olha, você não precisa fazer nada. Se você não quiser fazer nada, você não precisa fazer nada. Agora, se você quiser fazer alguma coisa, você pode cuidar ali. E aí começou a dar algumas atribuições. Aquele jovem entendeu a mensagem. E a partir daquele dia, aquele jovem começou a trabalhar, cuidando das plantas, cuidando das coisas da fazenda, com um carinho, com um amor tão grande. Porque ele reconheceu de que realmente ele estava numa ilha, num oásis, num lugar especial, num lugar abençoado, num lugar que ele não queria mais sair dali. E é por isso que ninguém fugia daquele lugar, daquele sítio. E aí a gente começa a lembrar do amor de Deus conosco, queridos. Porque tudo que Deus quer é exatamente isso. Que nós possamos entender que com Ele nós temos um escudo, como nós cantamos aqui. Com Ele nós temos provisão. Com Ele nós temos proteção dia e noite. Ele não dormita, não dorme o guarda de Israel. Ele não tem limites. Ele pode todas as coisas. Meu amado, se você entrou aqui nessa noite desempregado, doente, aflito, depressivo, seja qual for o teu problema, o Senhor vem com provisão na tua vida nessa noite. O Senhor tem algo especial para você, queridos. Tudo que você precisa é entender isso. Você não precisa fazer nada para Ele. Ele não precisa que você faça nada. Mas você precisa estar junto dEle. É você que precisa, então você tem que vir a Ele, se aproximar dEle, buscar alimento na palavra dEle, buscar ouvir a palavra dEle. Assim como eu cheguei aqui, disse que papai fala comigo. Ele me diz que eu vou ser vovô de novo. E tantas experiências que Deus tem me dado, nesse bate-papo, nessa conversa, muitas vezes na madrugada, porque nós passamos por aflições nesse mundo. Jesus já dizia, não tem como viver aqui sem ter aflições. Mas quando a gente sabe que nós estamos protegidos dentro desse oásis, que é o reino de Deus, nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos cidadãos dos céus. Quando a gente entende isso na nossa vida, a gente se agrada. E quando o Senhor nos inquieta para dar com alegria para o reino, a gente dá. Às vezes até como a viúva, aquela viuvinha que pegou a moedinha, tudo que ela tinha e deu. A gente doa o nosso tempo, a nossa voz, o nosso corpo, a nossa mente, nosso espírito. Tudo que nós tivermos, a gente usa para o louvor do nosso Deus. 1 João 4,7 diz: amados,
Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho, único Filho, para que por ele vivamos. Aleluia. Aleluia. Amados, esse é o nosso Deus. É um Deus que cuida, é um Deus que transforma, é um Deus que muda situações. Eu queria chamar novamente o pastor Trajano, porque Deus tem algo especial a falar na noite de hoje. E talvez palavras não consiga exprimir tudo que Deus quer colocar para vocês, amados. Mas as canções vão complementar exatamente o que Deus quer falar. E você não vai sair daqui nessa noite sem a bênção. Deus tem vitória para a tua vida, amados. Deus vai quebrar, Deus vai transformar, Deus vai restaurar. Vidas sairão daqui totalmente libertas em nome de Jesus. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Diga comigo, Deus muda situações. Você crê nisso? Creia, creia. Aleluia, aleluia. Está difícil, está fechado o teu caminho em toda direção. Não tem jeito, sempre alguém está dizendo: ei, para você não tem solução. Não é assim? Olha, mas Deus muda no instante a tua vida, se assim você crer, faz você mudar, derruba muralhas. Deus é Deus e outro igual não há, porque Ele muda a tua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. E se hoje Deus tomar o lugar, viu, da tua vida, verás que existe solução. Deus é Deus e vai mudar essa situação, porque Ele muda a tua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. E se hoje Deus tomar o lugar da tua vida, verás que existe solução. Deus é Deus e vai mudar essa situação. Alguém disse que é o fim da tua vida e que você perdido está. Ei, escuta isso. Não aceite, viu? Diga agora: estou liberto e Deus há de me ajudar. E mais, esse medo que aos poucos vai tomando o teu coração. Sabe o que é que você faz? No nome de Jesus,
mande-o sair. Deus hoje ainda vai mudar essa situação, porque Ele muda a tua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. E se hoje Deus tomar o lugar em tua vida, verás que existe solução. Deus é Deus e vai mudar essa situação, porque Ele muda a tua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. E se hoje Deus tomar o lugar em tua vida, verás que existe solução. Deus é Deus e já mudou. Isso é para quem crê, viu? Isso é para quem crê. Ele já mudou essa situação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Verdadeiramente você precisa crer. Muitos de nós não está tomando posse da vitória por falta de crer. Você crê que Deus está aqui? Eu creio, porque Ele é fiel para zelar a sua palavra. Ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará presente. Meu irmão, ei, o Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata, o médico dos médicos está aqui. Aleluia. Amados, eu gostaria que você entendesse que você é um vaso nas mãos de Deus. Você precisa entender isso. Você precisa entender que Deus, Ele é muito mais do que qualquer um de nós possa pensar, possa imaginar. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, eu não sei qual é a tua situação, mas eu sei que o solucionador está neste lugar. Eu tenho certeza disso. Portanto, tente fazer, ou melhor, tente obedecer. Já foi dito aqui, inclusive, pelo pastor Jean Carlos, né, que nós temos que obedecer. Se nós obedecermos a Deus, verdadeiramente, nós teremos êxito em tudo. Amém? Escute esse louvor, reflita nessa obediência e entenda que você é vaso e que Deus é o oleiro. Amém? Veio a mim a palavra. Ele estava numa outra música. Aleluia, glória a Deus. Agora me ajude. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: meu filho, vem cá, dessa casa do oleiro, que eu quero contigo falar. Então me levantei e obedeci a sua voz, e para o endereço que Deus mandou, eu comecei a caminhar. Chegando na casa do oleiro, parei para observar e vi uma porção de barro que sobre a mesa estava.
e as mãos do oleiro nele fazia o seu querer, e um vaso do seu jeito ele formava. Mas depois de contemplar aquela cena, eu vi que o vaso da mão do oleiro se quebrou. Mas o oleiro pegou o vaso, mesmo quebrado, pôs numa roda e um vaso novo ele formou. Daí então, pela segunda vez, eu ouvi a voz de Deus me dizendo: filho, será que eu não posso fazer contigo mesmo assim? Pois como um barro na mão do oleiro, assim sois vós. Faço o que quero, meu poder não tem limites. Creia, ele não tem fim. Vou te quebrar e te fazer de novo, e em minha casa serás um vaso novo. Ei, mas desça pra olaria, que eu vou te modelar. Quando modelado for, então eu vou te usar. Te quebro, refaço, desfaço, aleluia. Te encho de unção e digo: ei, esse aí é meu. Não temas, siga em frente, seja forte, seja crente. Canta e te alegra e diga na terra que eu sou Deus. Canta na terra, meu irmão, minha irmã, se alegre e diga sempre que Deus é Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você pode até estar machucado, arranhado, quem sabe quebrado, mas o oleiro está aqui e ele quer fazer de você um vaso novo. Glória a Deus. O Senhor quer que saia daqui homens refeitos, transformados, restaurados, macho alfa. E o que é um macho alfa? Queridos, quando a gente lembra macho alfa, a gente lembra exatamente do lobo que está estampado na nossa camisa. E o lobo está ali, naquela alcateia, né? E aquele lobo, ele tem destaques especiais. Assim como vários outros animais, né? O leão, né? Na matilha ali, o cachorrinho, né? Então tem aqueles bandos de animais. Mas tem um que se destaca. Ele se destaca por algumas características específicas que nós vamos ver. Eu até coloquei aqui o domínio. É o dominante. E esse domínio não é à toa que ele consegue, não. Muitas vezes ele tem que se esforçar para ser o macho dominante. Ele tem que dar uma segurança aos seus liderados, porque ele é um verdadeiro líder. Ele tem que ver a provisão. Muitas vezes é ele que puxa, né, o bando ali para um lado ou para outro, onde vai conseguir água, onde vai conseguir o alimento. Então ele tem uma visão diferenciada. O conforto, que muitas vezes é ele que leva para a sombra, para os pastos mais verdejantes. Ele é quem está à frente e os outros vão seguindo ele. Quando a gente fala alfa, a gente lembra logo alfa, ômega, né? Quando Jesus diz
eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Alfa é o primeiro, é o dominante. Autocontrole tem que ter, porque se ele não tiver o autocontrole, ele pode de repente, numa briga ali, estraçalhar um deles. Mas ele tem esse autocontrole, ele vai até o limite de mostrar quem é que manda, quem é que domina. Mas ele se controla. Essa questão do humorado, carismático é incrível, porque muitas vezes você vê um leão bravo, mas quando ele está com os filhotes pintam e borda com ele, né? Pula a juba, sobe em cima. Ele é feliz. E amados, quando a gente traz isso do mundo animal, nós temos que entender que isso nos atinge também. Nós temos que ter domínio. Nós temos que prover essa segurança, essa provisão, esse conforto. Nós temos que ter esse autocontrole. Nós temos que, no nosso ambiente onde nós estamos, nós temos que ser carismáticos, fazer amigos. Nós temos que ter esse amor próprio. Nós temos que trabalhar isso em nós. É terrível quando você chega perto de alguém ranzinza, alguém que reclama de tudo, que tudo está ruim. Ninguém quer estar perto. Então, essa pessoa jamais vai ser um macho alfa. Porque o macho alfa, ele vai congregar as pessoas perto dele. A felicidade, ela é espontânea. Ela é espontânea. Outras características, pode passar aí, querido. Imprevisibilidade. Vocês já viram algum general de guerra, que é ali o líder, né? É o que está acima, dizer aos seus soldados as estratégias de guerra? Não diz. Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós vamos ter que exercitar isso, de ter alguns mistérios, alguns segredos nossos, algo misterioso, porque isso também atrai. Isso faz parte do dominante. O dominante, as pessoas não sabem exatamente para que lado ele vai, não. Ele pode ir para um lado, de repente ele pode ir para outro. E os seus liderados vão para onde ele vai. O nosso Deus é craque nisso, né? Mistério é com ele, né? Cobiçado. Cobiçado é porque o macho alfa, ele é sempre cobiçado. Todo mundo quer estar perto. Eu lembro quando eu saía com meus meninos, na época 5 somente, né? Hoje já são 7. Mas quando eu andava com meus meninos, era uma briga, porque eu tinha que pegar na mão de um, na mão do outro, e os outros querendo também pegar a mão. Todo mundo quer estar perto. Por quê? É a provisão, é o amor, é o cuidado, é a proteção, é a brincadeira, né? Da felicidade, do bom humor. E aí o macho alfa, muitas vezes, ele vai ser aquele que vai participar, que vai enfrentar desafios, vai entrar em aventuras, faz parte. Mas uma coisa importantíssima do macho alfa é o próximo item. É a atitude, proatividade. Isso é uma das coisas que as mulheres mais reclamam, sabia? Elas mais reclamam, se bem que também elas exageram, né? A gente não pode deitar o sofá um minutinho, né? Que a gente vira, né? A gente já fica com o nome, né, estrangeiro, né? Já que tu não faz nada, né? Já que tu, né? É bem assim. Mas, queridos, nós temos que ter atitudes, que muitas vezes tudo que se espera é que o macho alfa, o dominante, tome uma atitude. Vai ter coisas que você não gosta de fazer, eu mesmo tenho muitas coisas assim, a parte elétrica mesmo, eu já levei um choque que deixou marca no meu dedo, e quando tem elétrica, hidráulica, se eu for mexer, Deus nos acuda. Então eu já sei que é um desastre, então eu não invento, eu não mexo. Eu contrato quem mexe, faço questão de arrumar o dinheiro para pagar, né? Mas tem coisas que você pode tomar à frente e fazer. Atitude, proatividade. Proatividade é você não esperar que as pessoas mandem, não. Precisa ser feito? Eu vou lá e faço. Porque você é o líder. Na sua casa,
no seu ambiente de trabalho, nas coisas que faz parte das suas atividades, não espere que ninguém mande. Você vai lá e faz, porque você é o macho alfa. Entenda isso. É nesse sentido que Davi chegou para Salomão e disse: seja homem, não fraqueje, seja forte, seja valente. Responsabilidade. Deus nos deu muita responsabilidade. No dia a dia, então, nós temos muita responsabilidade e nós não devemos delegar para ninguém o que é nosso. Existem responsabilidades que são nossas. Então, nós temos que botar debaixo do braço e fazer. Não ter medo. Companheirismo está muito ligado àquele carismático, né, de estar junto. Proteção, cuidado, tudo isso é muito importante. Mas eu queria destacar o último slide aí, dessas características do macho alfa, que é muito importante que nós saiamos daqui nessa noite entendendo isso. Poder e influência. Esse poder, esse domínio, essa influência, ela é característica da liderança. É característica do macho alfa. Maturidade. Maturidade é uma coisa que você não vai ter no estalar de dedos, não. É uma coisa que você vai trabalhar. Você vai se esforçar. Você vai apanhar para poder saber como é que se faz. Mas você vai ser experiente. Está maduro. Inteligência é aquilo que a gente busca, né? É aquilo que a gente estuda. A gente busca a inteligência e Deus dá sabedoria, que é o complemento da inteligência. E aí vem o principal, a liderança e o protagonismo. Você é quem está de frente, você é o líder. Então, amados, todos nós, onde quer que estejamos, nós precisamos buscar essas características. Talvez seja difícil você ter todas elas, mas você tem que ter a maioria delas. Buscar, exercitar a maioria delas, senão você jamais será o macho alfa, o líder. Como o pastor Trajano começou a falar aqui, no mundo nos empurra para um mundo, para coisas relativas. Tudo é relativo, né? Tudo é relativo. O homem pode com todas as coisas, as crianças podem todas as coisas, as mulheres podem todas as coisas. Não tem nada absoluto. Aí Jesus vem profeticamente lá atrás e diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E quando Jesus diz, queridos, eu sou a verdade, Ele está dizendo que com Ele não tem relativo não, Ele é absoluto. E tudo que vem dEle são características do Pai que os filhos devem seguir. Esse amor que transborda, que nós lemos aqui, porque Deus é amor, nós temos que transbordar amor. Nós temos que exercitar todas essas características do macho alfa. Mas Deus fez homem e mulher. Deus fez homem e mulher. E queridos, tem um livro que diz que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Porque são duas coisas distintas. Deus não fez igual. Imagina comigo aqui, lá nas cavernas, nos primórdios da humanidade, o homem estava lá com a sua mulher e a sua cria, né, os filhinhos. Mas tinham que se alimentar, não tinha que se alimentar? E o que o homem tinha que fazer? O homem tinha que sair da caverna. E ele tinha que ir para os matagais lá, por dentro da floresta, por dentro de mato, em busca de cuidar dos seus filhos, da sua esposa, de dar proteção, provisão. E para isso o homem tinha que ser mais forte. Por isso o homem é mais forte. O homem tinha que ter esse senso de espacial, de saber que está saindo de um local, andar quilômetros e quilômetros e saber voltar para o mesmo local. Por isso que Deus deu ao homem essa característica especial, essa visão espacial que as mulheres às vezes têm uma dificuldade danada até para estacionar um carro. Porque são diferentes. São características, dons dados por Deus diferentes. Mas as mulheres também têm as suas características diferentes. Ela ficava o quê? Cuidando dos animais ali na caverna. Aliás, dos filhos, né? Ali na caverna.
E aí o filhinho adoecia, ela já tinha esse sexto sentido para perceber que adoeceu, quando está com fome, aquele chorinho, né? Quando é de fome, quando é de dor. O homem muitas vezes não tem essa percepção, porque esse dom foi dado a ela. A mulher vê o detalhe, né? O homem não consegue achar uma manteiga na porta da geladeira, né? Bata a geladeira todinha, e ela vem feito num passe de mágica, né? E está aqui, logo na porta, na frente, a gente não vê. É uma vergonha, mas é verdade. A visão detalhista daquele ambiente pequeno foi dado para ela. O nosso é um ambiente externo, é aquela visão espacial. Então o homem tem características próprias, a mulher também tem características próprias, e eles se complementam. Não tem sentido o que a sociedade faz hoje, de querer botar os dois num cabo de guerra, um puxar para um lado, o outro puxar para o outro, um dizer eu sou maior e o outro dizer eu sou maior, se um depende do outro, um complementa o outro. É como Roberto Carlos já dizia, né? O côncavo e o convexo se completam em todos os sentidos, queridos. E nós temos que entender isso. Ora, se eu tenho uma esposa que está do meu lado, que eu sei que ela vai ter características que eu não tenho, eu sei que ela vai ter situações que ela não consegue dominar, mas eu consigo. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar suporte a ela. E quando o homem fica doente, o homem, uma dorzinha, o homem já está morrendo, né? Não aguenta. A mulher aguenta dor para caramba. Porque foi dado esse dom para ela. Ela que dá a luz, ela que sente as dores do parto. Mas aí, a mulher vem e cuida de nós de um jeito impressionante. Eu acho interessante quando a gente sai, às vezes no shopping, né? A gente vai entrar e o pessoal vem medir a temperatura. Como se homem fosse sair da cama com febre. Impossível. Não existe isso. Homem com febre, meu velho, já era. A mulher não. A mulher mesmo com febre vai estar fazendo as coisas, vai estar se esforçando. Então são dons e talentos dados por Deus. E nós temos que entender isso. A ciência comprova isso. São diferentes e se complementam. Quando a gente entende isso, queridos, nos ajuda a entender como ser homem, como ser o macho dominante. Que nós não temos que dominar a mulher, bater na mulher, escravizar a mulher, não. Pelo contrário, nós temos que amá-la. A palavra de Deus nos ensina isso. Êxodo, no capítulo 18, versículo 21, diz: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza e que põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. Isso aqui foi Jetro dizendo lá a Moisés, que já estava super atarefado, para ele delegar. E ele disse aqui, ó, homens de verdade. Como ser um homem de verdade? Tá aí as características que nós estamos falando, amados. 1 Coríntios 13, 11, o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Tem homem aqui? Oh, aleluia! Homens, você não é mais menino, você é homem. Por isso que Davi disse: meu filho, seja homem. Não é mais menino, não tem mais coisinha de menino. Efésios 4:11, Paulo reforça. E ele diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Aleluia. Homens perfeitos, homens de verdade. 1 Pedro 2,2 diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades
crescendo. Homens. Hebreus 5, 12, 14 diz assim: amados, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aleluia! Glória a Deus! Nós, queridos, depois que deixamos de ser meninos, nós nos alimentamos de um alimento sólido, um alimento que fortifica o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. E assim, nós enfrentamos qualquer batalha. Isso é maturidade. Macho alfa tem que buscar maturidade. E quando nós falamos sobre a questão da responsabilidade do homem, Gênesis 2,15 diz: e tomou o Senhor Deus do homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. A responsabilidade de lavrar e guardar o jardim. Provérbios 24, 27, o sábio Salomão nos deixa a mensagem: prepara de fora a tua obra e prepara no campo, e então edifica a tua casa. Amados, nós temos uma grande responsabilidade com a nossa casa, com o nosso lar, porque a sociedade hoje, ela empurra umas Netflix da vida que toma o tempo. Você não consegue remir o tempo. Você quando vê, foi embora. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 noite, 2 noites. Você tem que estar esperto. Você tem que entender que o mundo está tentando tragar a tua casa, a tua família, os teus negócios. Você tem que deixar que Deus dirija a tua vida, que Ele direcione os teus passos, e que você não se deixe levar pelos YouTube da vida, pelas pornografias do mundo, pelas coisas que o mundo vai colocando na nossa frente. Nós somos diariamente, puxados para o pecado, puxados para as coisas do mundo. E se nós não entendermos que isso é uma batalha espiritual, nós vamos ser tragados. Nós temos que entender que nós estamos como guerreiros, num mundo hostil, como ovelhas no meio de lobos, tentando tragar. E o leão anda ali em derredor, amados. Nós temos que estar fortificados na fé, alicerçados em Deus, para poder enfrentar tudo isso. Nós temos que ser um homem provedor. O macho alfa, ele é provedor. 1 Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Cuidado dos seus. O homem, ele é o cabeça do lar, o sacerdote do lar. Gênesis 3,16 disse: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. É bíblico, vem de Deus, não tem absoluto, não tem relativo não, é absoluto. Deus nos colocou no domínio. Nós temos que entender que nós temos que ser o macho alfa. Eu sei que na sociedade de hoje, ela nos empurra para o contrário, né? Não querem que a gente diga isso, né? É um machismo, né? São coisas que não podem ser ditas, são coisas que não podem ser propagadas. Mas, queridos, vem de Deus. Deus nos colocou como sacerdote. Nós não somos um qualquer, nós somos o líder. Nós somos o macho alfa e nós temos que entender isso. É a verdade de Deus. Deus não tem essa questão do relativismo que a sociedade tem hoje. Pode ser assim, pode ser assado. Não, Ele é absoluto. Ele te dominará. O domínio instituído por Deus é como sacerdote. É como o macho alfa que a gente está falando. É aquele que cuida, que protege, que tem responsabilidade. É aquele que brinca na hora de brincar.
mas é aquele que tem a visão, aquele que dá o direcionamento, aquele que decide. Infelizmente, né, tem homens que não ocupam o seu lugar. E aí quando o homem não ocupa o seu lugar, a mulher, coitada, fica desamparada. Ela vai buscar fazer o que o homem não faz. Ela vai tentar ser o que ela não foi preparada para ser. E aí começam os problemas em casa, no trabalho, na igreja, todo lugar. Deus colocou tudo no lugarzinho certo. Ele fabricou máquina de lavar para lavar a roupa, TV para ficar na sala, a pessoa assistir, né? Cada coisa no seu lugar. Mas nós, homens, começamos a distorcer tudo que Deus fez perfeito. A gente quer que a máquina de lavar faça outra coisa que não lavar roupa. A gente quer que a TV que era para assistir não seja TV, seja outra coisa. Então nós temos que entender, amados, que Deus fez tudo perfeito. Ele tem o poder, Ele sabe todas as coisas. Ele é o nosso Criador. 1 Pedro 5,5 diz: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É uma orientação, amados, de liderança, os anciãos, os líderes, o respeito uns aos outros. Até em nossa casa nós temos que ter o respeito uns pelos outros. Às vezes as pessoas confundem o respeito com a libertinagem. Não é nem liberdade, é libertinagem. Hoje chega um ponto da sociedade dizer que o pai não pode cuidar do seu filho, né? Tem que deixar o Facebook, o Instagram, as redes sociais, o quarto do filho, né? Tudo ali reservado, trancado, fechado, com senha, e você não tem acesso. Gente, isso é tirar o seu domínio. Isso é tirar você do controle. Você tem que estar no controle. Na sua casa, no seu lado, dos seus filhos, na sua esposa, você tem que estar no controle. Não tem meio termo, não. Na palavra de Deus, nós fomos criados como o macho alfa, o sacerdote do lar, aquele que tem que prover, aquele que tem que direcionar, que tem que decidir, que tem que ser homem, homem de verdade. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Marcos 3,27, tem um termo aí, queridos, que esse aqui é batata. É exatamente tudo que Deus quer falar conosco nessa noite. Marcos 3,27 diz: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Amado, será que você está sendo valente na sua casa? Ou será que a pornografia está dominando? Ou será que as coisas do mundo estão dominando? Ou será que outro valente está entrando para decidir as coisas da tua casa, dos teus negócios, da tua vida? Amados, você é o valente da sua casa. Tome posse, amados, tome posse. Colossenses 3,19 diz: vós maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Se a gente entender a mensagem de hoje, a gente nem vai precisar dessa admoestação, porque a gente vai entender que a nossa esposa, ela é ajudadora, ela nos complementa, ela tem aquilo que nós não temos. Nós não devemos irritar, nem bater, nem castigar, nem abandonar a nossa esposa. Não, queridos. Nós temos que amar, cuidar, proteger. É isso que Deus nos ensina. Ah, ela tem defeitos. É verdade. Ela tem defeitos. Nós também temos. Só que os nossos defeitos a gente não vê, mas o dela a gente vê. Então a gente tem que tratar com amor. Vai ter situações difíceis. Vai ter situações difíceis. Todos nós temos. Que a gente não vai saber como resolver. Vai ter situações que a gente não tem como resolver. Mas tem um que tem. Tem um que pode. Tem um que faz. Aleluia. E aí a gente entrega a Ele, queridos. Tem coisas que eu boto o joelho no chão e digo: Senhor, não dá para bater de frente. Não dá para me resolver isso aqui. Tem misericórdia de mim. Para que Deus abra as portas. Para que Deus faça diferente. E já encerrando, queridos. Jó.
ele era um exemplo de líder, de sacerdote. Nós devemos nos espelhar nas coisas boas. Jó, no capítulo 1, versículo 1, diz aqui: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Sucedia, no versículo 5 diz: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, falando aí dos seus filhos. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Josué 24:16, ele reforça: porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhe hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Essa tem que ser, queridos, a nossa verdade absoluta. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês lembram do versículo que nós lemos lá no início? Davi, aquele que foi moldado na caverna, né, de Adulão, com os seus 400 homens, que saíram para reinar em Israel. Davi, quando terminou a sua carreira, ele chegou para o seu filho Salomão. Foi o que ele disse: e aproximaram os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou para o caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, seja homem, guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Aleluia. O que é que Deus diz a Josué, queridos? Quando Josué estava todo trêmulo de medo, que não tinha mais Moisés, e ele estava com medo de ser o líder. Foi o que Deus disse para eles, que é o que Deus diz para nós nessa noite: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Aleluia. E aí, queridos, Davi recebe homens. O que aqueles homens eram? Degradados, endividados, depressivos, desgostosos, homens acabados. Sabe o que eu lembro? Jesus Cristo, o nosso mestre, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Isaías profetiza, Isaías 53:3, e diz: e era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Meu amado, você veio aqui nessa noite porque Deus te trouxe para que você soubesse que você precisa ser moldado, para que você entendesse que Ele é soberano, mas que Ele te viu pequenininho, pecador, falho, mas Ele disse: filho, você pode ser o macho alfa, você pode ser o sacerdote do teu lar. Filho, sai da caverna para governar, sai da caverna para ser um líder de verdade,
homem de verdade. Seja homem. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. E eu gostaria de convidar o pastor Giancarlo para que ele pudesse formalizar um convite especial nessa noite. Porque Deus constituiu esse homem como o anjo dessa igreja. O alfa, o líder, digno de respeito, de honra. Um homem separado e ungido para cuidar do rebanho do Senhor. Então, amados, que vocês possam ouvir o seu pastor e entender que Deus não vai permitir que você saia daqui da mesma forma que entrou. Deus vai moldar ainda muita coisa na tua vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.